Esse é um dos piores sofrimentos que se tem, esse vocês não conseguirem pedir perdão, eles para aquela pessoa que você tanto gosta. Às vezes pessoas que vocês brigam, você não hoje tem tempo de pedir um perdão a essa pessoa, alguma fatalidade já acontece. Deixa eu dizer isso, porque já aconteceu. Em períodos esses para trás, com algumas pessoas. E esse nego está vendo, a mesma história já acontecesse nesse presente. Você gosta de uma pessoa, se vocês ainda têm tempo de pedir perdão, não faz, né? Algumas pessoas vêm com uma missão na Terra, de apenas pedir perdão a algumas pessoas. E quando chega a hora de se pedir perdão, a pessoa não faz. Às vezes a pessoa vai ter que voltar de novo de alguma forma. Para que essa missão desse perdão seja encaminhado para que já uma possa prosseguir no caminho de luz. Sim, eu estive presente desde quando essas coisas aconteceram. Eu passei por lá. Todos os pretos velhos dessa casa já foi levado para conhecer este local, de 13 almas. Todos os pretos velhos que vêm trabalhar nesta casa, é levado de lá, para que sejam conhecidos e entendidos. Mas eu posso garantir a vocês que é difícil de encontrar um nego velho que não conhece este local santo das 13 almas. Nessa atualidade de vocês, isso é difícil um que não conhece. Mas mesmo assim, quando vem cá, um preto velho de algum médico para ser trabalhado, é levado lá, porque lá faz parte de uma essência, da qual os trabalhos são desenvolvidos nesta casa. E todos os locais santos que essa casa desenvolve trabalhos, as entidades que vêm de cá para trabalhar, a gente tem que conhecer. Para quando for necessário fazer algum trabalho, saber aonde procurar. Esses nomes não foram permitidos serem revelados. Porque não é um nome que salvaria. Sim a fé quem deveria salvar. Por isso que foi omitido esses nomes. Mais 2 foram revelados, viu? Mas teve que ser revelado. Devido a toda uma história que já há por trás disso. Meu filho acredita em maldição? Eles conhecem uma maldição perto de vocês? Eles então vivem maldição. Eles vivem perto de alguém que sofre de maldição.
algumas maldições, eles têm prazo a ser cumprido para acontecer. Eles não necessariamente, por exemplo, se até todos da família morrer, isso pode acontecer, diz acontecer. Mas mesmo assim, já a maldição não se terminaria só por isso. Porque não tem, como um laço de sangue e ser exterminado da face da terra. Porque vocês têm laço de sangue até de outras pessoas que não estão nessa região que vocês moram. Uma maldição, ela pode iniciar como? Apenas se uma pessoa terrena aqui no nosso plano, ela faz essa maldição ou existem outros motivos? Tem outras formas, meu filho, ser conjurado de alguma energia. Nos tempos nossos, havia de muitas de conjuração, rituais de proteção do ambiente. A partir do momento que eu estou protegendo esta casa, protegendo essas terras de onde eu vivo, igual hoje foi acontecido, já muitos tempos atrás, com nós, que eu digo, minha família. Para que seja protegido de curiosos, foi lançado de uma grande conjuração. Para que ninguém ficasse se intrometendo, para não ficar fazendo esse curiador de coisas aqui e de curiação de coisas ali. Então quem se adentrasse ali, não ia querer ficar muito tempo e ia querer partir para outros lugares. Mas os problemas, meu filho, que essas terras, esses foram sendo vendidos, isso é qualquer coisa. Preços de banana. Só para se livrar logo dessas terras. Onde vocês entrar, vão dizer que ali tem uma maldição. Que nada de plantas, de nada consegue ter de produtividade. Nem sempre foi só mais maldição. Uma conjuração de proteção do ambiente. Na visão de vocês, vão só pensar isso na parte maldosa da coisa. Mas o que foi feito com as minhas terras santas, uma conjuração para ninguém ficar curiando o que já era feito de lá. Acontece algumas coisas na terra de cá, perto de vocês, que algumas casas, algumas cabanas não conseguem, ninguém consegue ser feliz lá dentro. E tem que sair de lá. O que é diferente se for algo com mal dizer, específico de um laço de sangue. Todos dessa família não podem prosperar. Todos da outras famílias também não podem ter mais filhos que excedem, por exemplo, 21 filhos. Tem famílias que têm isso. Só pode haver 21 filhos. O que vier além disso, pode ter problemas, pode agravar de problemas com a família. Não é sempre assim. Estou dando um exemplo. Que tem a diferença de conjuração da terra e de maldição jogadas para laço da família. Tem muitos que vão agregar e levar sempre o pensamento negativo e levar para si. Toda a maldição dá para ser quebrada. Conjuração, do bem sagrado é diferente. Não foi amaldiçoado o solo sagrado, uma proteção do solo sagrado. Hoje em dia, não já é feito de conjuração do local sagrado. O que já é feito, que alguns fazem em religiões, como as que vocês exercem, fazem pontos de firmeza da casa. Aqui vocês têm uma tronqueira. É um ponto de luz, é um ponto de força.
E ali já é feita uma conjuração, para que seja protegido, para que nenhuma energia negativa possa entrar. O que foi feito com a minha família não era um chão, um espaço pequeno, por todas as terras que nós tínhamos. Entendeu a diferença? Não pode falar, minha casa já é amaldiçoada. Talvez foi feita uma conjuração de proteger quem morava na época. Mas não que a sua casa já é amaldiçoada. Amaldiçoados talvez sejam as pessoas. Não existe terreno, terras amaldiçoadas. Lá nada produz, então é amaldiçoado. Não é assim. Dá para investigar para saber o que tem. Melhor, de quem que era. Sabendo de quem que é mais fácil. Talvez você tenha o mesmo laço de sangue das pessoas que habitavam naquele lugar. Então só tem que fazer o reconhecimento. E aí você consegue viver. Tem essa diferença de casas onde as pessoas moram dentro da casa. As pessoas vão dizer que já é uma casa amaldiçoada ou assombrada. Vocês conhecem casa assombrada, filho? Eu morei numa. Veja o que vocês conseguem entender como uma casa assombrada. Na que eu morava, as coisas balançavam, quebravam. A gente estava num cômodo, parecia que uma lata saía arrastando, você ia lá, a lata estava no lugar. Ia na lavanderia, parecia que tinha uma pessoa bem aqui na nuca. Já aconteceu muita coisa. Depois a gente acostumou. E já parou para analisar os nomes que são dados? De casas já assombradas. De alguma coisa em relação às sombras. De qual ligação vocês têm com sombras? Umbral? Também você pode entender aquela casa ou aquele determinado espaço ser considerado de um portal para um umbral. Uma casa assombrada. For fazer separação dos nomes, filhos. Os que estudam, tudo que tem de um A, normalmente já é uma negação. Sabia disso? Assombrada, não ligação com sombras. Uma anomalia, algo que não é normal. Uma casa assombrada vai ter alguma ligação com esse umbral. Todos os portais, uma vez aberto, pode ser fechado. Todas as portas que vocês abrem podem ser fechadas. Todas as portas que vocês fecham podem ser abertas. Senão não seria porta. Seria uma parede. E a parede pode ser derrubada. E pai, aquelas maldições que às vezes a pessoa, membro da família, fala em relação ao outro. Eu tenho uma prima que a família dela é muito tumultuada e um dia ela lançou uma maldição sobre a mais nova, dizendo que o filho dela iria se tornar um drogado pior do que o próprio dela, também já era um drogado. E pouco tempo depois, esse menino dela, dessa mais nova, começou a se envolver com droga e agora está numa situação muito difícil. A mãe está tentando salvá-lo, mas a coisa está complicada. Teria sido realmente essa maldição que a filha mais velha lançou sobre a irmã? Ou foi uma coincidência? Isso para ser feita uma maldição, filhos, não adianta só as bocas, viu? Então não foi, né? Foi só uma coincidência. Eu não vou dizer de coincidências, mas as palavras ditas com toda a firmeza. Dependendo de quais espíritos poderiam estar sendo rodeados. Eu não diria que fosse uma maldição, talvez um feitiço. Uma praga? Isso, uma praga. Já é diferente.
Este maldição, ele tem que ser usado materiais. Ele tem que ser desenvolvido um ritual para isso. Eles assim, por exemplo, eles voltam já explicar da tronqueira. Eles não adianta só você falar assim, eles aqui já é minha tronqueira. A partir de agora já é minha tronqueira. Você tem que acender uma vela, você tem que riscar um ponto riscado do dono da casa, você tem que ter alguns itens para que seja configurado, confirmado, conjuração. Por exemplo, você está praguejando com a pessoa, vai embora, diabo! E a pessoa nem vai. Eles vão mas se a pessoa for uma pessoa que é fácil de tirar balada, filho, a pessoa vai. Por exemplo, meninas, quando pega de barriga cedo, já mãe de praguejas um pouco, eles arrumou bucho, eles pega essas coisas e vai embora daqui. Eu vou mesmo. Eles passam de pelo menos 2 dias. Cadê minha filha? E a criança, cadê minha mãe? Um momento, faz tudo, né? Faz toda a diferença. A raiva que você está no momento, você nem esteja ouvindo nada. Praguejar é coisa normal do ser humano. Praguejar em uma escala, está lá em cima. Pedir perdão ou de perdoar alguém está aí embaixo. Não, estou esperando ela vir de pedir perdão. O certo sou eu. Isso é mais ou menos o que você estava projetando com a minha matéria. Não, chegam de pedir perdão, também não vou pedir. E os dois estão certos e errados ao mesmo tempo. E depois ainda faz, não vai trazer genetinhas para ver? João, o senhor havia falado que não tem como a terra, aquele espaço, ser amaldiçoado. Mas o Pai no início ele deu os exemplos desde tempos muito antigos do sofrimento que os escravos tiveram naquele lugar, citou em relação ao crime do poço, daquele homem que matou a família, e aí depois ter acontecido isso no Joel. Todas aquelas pessoas que morreram, entra um pouco esse raciocínio de um laço de sangue, mesmo que seja muito distante? Mais ou menos. Porque já iniciou lá no passado, antes dessa escravidão. Teve coisa que aconteceu antes disso. As matérias, ele falou a vocês. Ele começou bem antes disso. Já teve um grande briga por terras. Eles não tinham de dono. Todo mundo queria ser o dono daquele espaço. É um pouco maior do que só aquele lugar. É um pouco maior. O que aconteceu? Ele produzia tanto como deveria ser. Ele produzia. Ele já começou aqui todos queriam empurrar a terra para o outro. Eles não estavam mais querendo a terra para si. Eles estavam querendo fazer trocas de terra, porque ali não era produtivo. Então eles começaram a culpar a terra de tudo isso. Outras mortes já aconteceram naquela região. Mais macabras. Mais pesadas. Muito sangue foi derramado ali. O que fizeram que aquela terra fosse uma conjuração de uma maldade. Mais ou menos assim, você quer matar alguém, ele leva lá.
Porque ali ninguém ia descobrir. Quando ele foi fazer o poço, ele já abriu um portal. Um portal direto já umbral. Sem ter a consciência do que ele estava fazendo. Sem ter a consciência daquilo que ele estava fazendo. E este ponto, no umbral, é possível se ver. Vocês foram poucas vezes para o umbral. E lá, tem esse... por que não se fecha esse portal? Sendo que eu falei, que todas as portas podem ser fechadas. Ainda não foi o tempo necessário para fechar? Ainda não saiu todos os espíritos que tem que vir lá do umbral para cá. Mas por que os espíritos teriam que sair de lá para cá? Qual a necessidade deles de ir lá para cá? Vocês podem ir no umbral, por que eles não podem subir? Mas isso é envolvido com a quaresma? Com o quê, meu filho? A quaresma? Não tem nada a ver com o processo de quaresma. Tem a ver com ensinamentos, trocas. Para vocês aprenderem sobre o umbral, todas as portas estiverem fechadas, como é que vocês vão aprender? Como se fosse apenas mais um portal. E mesmo porque isso não foi aberto só num dia. Esse portal foi aberto, a concentração de energia, é mais de 100 anos. Eles também não possam culpar, eles falam que ali é o berço da maldade. Ele falar que lá é um berço de maldade, estou dizendo que lá não vai ter solução nunca. É igual esse lugar que os povos vão para fumar, como é que é o nome daquilo? Isso. Eles falam que lá não tem salvação. Quem falou que não tem salvação? Lá já é um portal umbral. Eles têm salvação? Tem. Foi criado em um dia só? Não. Tanto é que muda de um lado para o outro, né? Vai achotando os pobres coitados de um para o outro. Todo mundo quer fazer oração, mas ninguém quer ficar perto da sua casa. Eles não querem ser energia, mas quem de vocês aguenta de fazer oração tanto para esse lugar e para esse outro lugar? Nem se importa por eles. Vocês se importam só pelo umbigo de vocês, que já é problemático demais, né? E isso vai passando, ninguém vai se importando. Somente uma pessoa não vai conseguir fechar um portal grande como esse. Então as orações, quando são feitas, vai acumulando energia, só vai acumulando. O dia que tiver que ser fechado, será fechado. Isso não é o povo da terra que determina. Isso também não sou eu quem determina. Se eu tivesse que determinar tudo na vida, eu não seria Pai Benedito de Aruanda. Eu seria Deus. Ele está longe de Deus ser um Deus. Ele, como diz o outro, é Deus me livre. Eu não sou Deus de coisa nenhuma, viu? Eu sou detentor de alguma coisa. E lá não acabou a história. Eles lá ainda tem história para acontecer. Isso. Mas as energias de lá foram amenizadas, viu? Algum de vocês
Eles, por um acaso, entrar de lá, eles não ficam imaginando energia não, viu? Eles já falam que isso aqui já é perigoso. Senti um arrepio, ixi, é verdade. Eles procuram ver se o ambiente não está gelado, e se alguém não abrir já a porta, eles bateram já aquele vento, ih, já sabe chafoxa. A imaginação de vocês já é muito além, né? Eles têm filho que só conseguem sentir espírito ruim, eles espírito bom não sente. Eles for para eles fazerem trabalho no cemitério, vai sentir arrepio. E eles vão ouvir de passos, eles já vão pensar na besteira, né? Isso se não sair correto. Vou não desmaiar e ficar por lá mesmo, né, filho? Mesmo meu filho tem de coragem de trabalhar esse regime do cruzeiro no cemitério? Vocês nunca nem trabalharam, como é que vocês sabem se é bom ser? A gente vai ter proteção, né? Isso é porque é algo diferente? Eles talvez o medo por ser diferente? Vocês tiveram medo de quando veio para um terreiro a primeira vez? Hoje continua com medo? Tudo que é diferente causa receio, a gente fica com medo. Porque a gente tem medo do desconhecido. É normal ser humano ter medo do desconhecido. E se meu filho estivesse fazendo um trabalho, eles para acender uma vela no cruzeiro, vocês vão? Eles, então, quando a gente for fazer um trabalho, pensa que só vai lá para acender vela, filho. Eles já falam assim, não, eu vou para acender vela, depois a entidade vem e toma o resto. Eles é um trabalho, como um outro qualquer. E imagine se vocês fossem coveiro. Ele tem coragem, filho, de trabalhar de como coveiro? Só se fosse necessário, né? Porque foi. E ele fazia maquiagem de fundo. Nossa, já foi pedido isso pra mim, eu não tenho coragem. Não, eu me sentiria bem. E por quê? Você ia conversar com o fundo, deixa. Vira para a direita. Eu acho que assim, acho que isso é uma questão de costume, né? Mas se eu puder optar, não gostaria. Mas é algo de normal. É algo tão normal que às vezes quando um da família de vocês morre, um de vocês tem que ir para trocar o defunto. E chega uma hora, se um dia vocês precisarem, eu sei que vocês vão. Eles tornam-se tão normal que meu filho vai comer a comida dele, eles ainda vai apoiar em cima do defunto. Eles que se torna algo normal. Eles é capaz até de oferecer para o defunto, quer de uma carninha. Não é nada se ele responder que quer, né? Tô na quaresma. Ele é para cima pelo preceito. Isso para mim é algo esse corriqueiro. De ver mortos.
Eis de ver sofrimento. Eis de para vocês também é. Às vezes a gente. Eis de tanto ver mortos quanto ver sofrimento. É só vir num terreiro. Eis num terreiro você vê mortos. Você pelo menos mascara e de ver o médium. E ver sofrimento. Porque você vê pessoas da assistência no sofrimento. O sofrimento das pessoas da assistência parece que é maior que o de vocês. Eles na verdade não. São iguais. Mas hoje você tem uma visão diferente do que enquanto você só estava sentado. O sofrimento faz parte da evolução. A pessoa 100% feliz não vive. Eles não dão o valor em determinadas coisas pequenas que deveriam ser dados. Eles para ter um exemplo disso, eles como de um pai e uma mãe é idiota. Eles quando a criança fala o primeiro nome, eles parecem um retardado. Eles falam, eita, que coisa bonitinha. Eles, porque só aquelas simples palavras, mesmo dito o seu nome, e de forma errada, eles valem mais que qualquer outra coisa. Essas simples coisas. E depois a criança cresce, eles não param mais de falar e já a mãe manda de ficar quieto. Eles ficam quietos, criança. Mas quando no começo, incentiva a falar qualquer coisa. E quando já aprende, ele não fala de tudo isso. Fosse para ser perguntado a cada um de vocês, o que vocês mais aprenderam nesta vida? Ou o que vocês gostariam de levar para todas as vidas de vocês? O que seria a resposta? No meu caso, o pai não julgava. Eu julgava muito rápido. Parecia um juiz, eu montou tudo junto. Aprendi a aceitar as pessoas como elas são. Eu levaria o perdão. E se tivesse que levar isso para outra vida, você levaria o perdão? Sim. Por que te marcou hoje o perdão, filho? O perdão eu digo assim, tanto da gente aprender a perdoar, quanto a pedir perdão. Mas por que te marcou tanto? Eles param para se pensar. Isso me marcou muito a respeito de um determinado familiar meu, que eu sei que há um karma muito grande entre a gente em várias vidas. E eu fui aprendendo isso com o tempo. Eu senti que eu perdoei e que eu pedi perdão fez muita diferença para mim.